Oi, boa tarde, meus alunos. Sejam bem-vindos a esta outra aula de nosso curso de espanhol nível intermediário. Hoje, nós vamos a estudar sobre as palavras oxítonas e parasítonas. Então, elas têm que ver com a acentuação no espanhol, onde nós vamos a colocar o acento, tanto aguda, grave. Então, essa é uma parte importante tanto para a escritura como a pronúncia. Lembre-se que nossa aula anterior foi sobre a igualdade de certas palavras. Então, elas vão ajudar muito, tanto na pronúncia como na escrita. Então, comecemos. Então, vamos aprender o que são as palavras oxítonas e parasítonas. O que é a palavra oxítonas e parasítonas? Uma palavra oxítona, então, é aquela que já possui uma sílaba tônica no final da palavra, ou seja, na última posição da palavra. Já uma palavra parasítona é aquela que possui uma sílaba tônica na penúltima sílaba. Dessa forma, uma palavra parasítona é aquela que possui a sílaba tônica na antepenúltima sílaba, na posição da palavra. Então, nós temos três formas de trabalhar. Está oxítona, que é a última posição da palavra. A outra é o parasítona, que é aquela que está na penúltima. E a última, que é parasítona, esse não vamos a estudar hoje. Nós vamos estudar fundamentais que se trabalham no espanhol, que são oxítonas e parasítonas. Que parasítonas é aquela que possui a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Então, este é só um conceito pequeno sobre que são e para que servem. Ela tem um conceito em espanhol que são a acentuação, o el acento que lleva la palabra. Então, seguimos com o slide de hoje. Acentuação. Em português seria acentuação. Que seria o acento das palavras em frases? O acento é a maior força de uma determinada sílaba, a pronúncia de uma palavra. Então, é importante no espanhol. Por quê? Na aula anterior que nós tivemos, nós olhamos que existem palavras em português que têm certas semelhanças, só que sua sílaba tônica é distinta. Então, esta tem que ver com essa área. Porque você pode olhar que a frase é igualzinha, só que a pronúncia dela é distinta. Por exemplo, em português, herói, que em espanhol seria héroe. Então, esses são alguns exemplos, por isso é importante para aprender, porque certas palavras em português são similares, só que sua pronúncia é distinta e diferente. Então, ela pode ocorrer na última sílaba, que seria aguda, lembre-se, na penúltima, que seria a grave, na antepenúltima, que seria a esdrúxula, ou na anterior antepenúltima, que é sobrebrúxula. Então, vou dividir em estas partes. Aguda tem que ver a parte tem que ver muito na parte das palavras que são muito agudas, que são os oxítonas. Tanto na grave como a esdrúxula pertenece à área parasítonas. E na última, que é a antepenúltima, pertenece ao parasítonas. Então, elas estão divididas em três jeitos. Esta oxítona, parasítona e esta é a última que nós falamos. Na língua espanhola, não existe um acento gráfico latino, exatamente, que se coloca sobre o vogal na sílaba tônica. A principal função da acentuação gráfica, que seria a gráfica em espanhol, é evidenciar a sílaba tônica de uma palavra, ou seja, é aquela de maior intensidade sonora. Então, isso tem que ver muito por a parte do som dela. Por isso,
é importante. Você só precisa escutar certos áudios e você vai aprender desse jeito. Onde essa parte mais, com maior intensidade da parte da som sonora. E você, esta parte maior. Eu coloco o acento ali, nessa parte. De acordo com a posição da sílaba tônica. Exatamente. Existem 4 tipos de palavras em espanhol. Então, tá. A acentuação, já sabemos qual é o conceito. Ela determina a parte mais forte da palavra, dizer assim, onde mais forte. E onde você vai colocar a acentuação gráfica da frase. Tá. Uma das 4 tipos de palavras são as seguintes. Tá. Antes de ir por slide, vamos a ter em conta quais são as principais. Assim como na língua portuguesa, a sílaba tônica também é contada para a esquerda, que seria a última, penúltima e antepenúltima. Esses são que nós aprendemos, que será a aguda, a grave e a que é parte da sobregrúgula, que é antepenúltima em espanhol. Agora uma diferença. É importante que no espanhol só há um acento gráfico agudo, que seja. Lembre-se que em português você tem uma que gira na parte direita. Então, não, nós só temos uma, que é este acento na parte aguda. Não acento grave, que é a parte extra, e a parte notiva, que é a ufa. Isso classifica algumas coisas, não é mesmo. Por outro lado, ainda é muito importante conhecer a acentuação e seu uso da tilde, que é o acento agudo. Tá? Nós usamos muito mais o tilde agudo que outras, que não se usa. Maiormente, que é o acento, se usa sobre a letra I. Quando você precisa, não é como em português que você vai usar essa frase com H e N, não. Nós usamos só para colocar o acento da N, que é uma parte do alfabeto em espanhol, que isso se coloca só para isso. Pois, em muitos casos, sua ausência ou presença pode causar mudança de significado. Vamos supor assim, échale ganas. Perdão. Estas são algumas das 4 que nós falamos. As 4 que são importantes, que são agudas ou oxítonas, que é quando a sílaba tônica está em última. Então, existe a outra que são as graves, que são em espanhol, graves ou llanas, que seria a parte da paroxítonas, quando a sílaba tônica é na penúltima sílaba. E esgrúgula ou proparoxítona é quando a sílaba tônica é na antepenúltima. E sobregrúgula é quando a sílaba tônica é anterior ou antepenúltima. Não há nome correspondente na língua portuguesa. Tá. Vou dividir de uma maneira mais fácil. Nós vamos falar quais são os oxítonas e paroxítonas. Tá. Los agudos yo siempre van juntos y estos nós vamos a falar en esta área. Mayormente, os paroxítonos pertenecem em esta área. Só vamos a conhecer as mais principais que são o oxítona e o paroxítona. Então, comecemos a entender um pouquinho sobre isso. As palavras monossílabas não são acentuadas, é uma parte importante. Pois, via da regra, não é da sílaba tônica. Para destacar, no entanto, algumas têm grafia idêntica em diferentes classes gramaticais, sendo, portanto, necessário marcar com um acento diferencial ou tilde diacrítica. Ainda há outras regras especiais que incluem alguns casos de hiatos das palavras compostas
e pronombres, que já nós estudamos. Então, você também tem que prestar atenção sobre que ela também trabalha por a área dos pronombres, que são adjetivos e advérbios interrogativos e exclamativos, que já nós estudamos essa área. Então, seguimos. Comecemos o mais fácil, que é a parte principal que nós estamos estudando. As palavras oxítonas, que são as agudas. São aquelas acentuadas na última sílaba. Só recebe acento gráfico quando, olha, presta muita atenção, quando as palavras terminam em N, S ou vocal. Como assim? Não entendi. Então, se você olha na palavra que termina com N, ou com S, ou com vocal, você coloca a sílaba tônica aguda. Por exemplo, balão, que seria em espanhol, em português, bola. Onde você olha que está o acento agudo? Ah, está no, porque ela está terminando com letra N. Então, ela vai com acento. Coração, igual forma, ela está terminando com N. Jesus está terminando com S. Lembra? Esta é uma parte principal que você tem que guiar. Igual forma a outra. Se ela não tem o N nem S, você vai olhar, porque ela fala que também se pode colocar quando elas têm um vocal ao final. Então, nós estamos olhando aqui que ela tem um vocal, que seria E, se coloca o acento agudo. Igualmente no marroquí, você olha o I, que é um vocal, e se coloca. Ojo, palavras que terminam em S, perseguido de consoante, não são acentuadas. Por exemplo, robôs, argos. Se você olha uma frase em espanhol que termina com que ela tem consoantes e que termina de jeito consoante e não tem um vocal, você não coloca acento. Então, aqui está falando que quando ela está terminada de um jeito com um vocal, com S ou N. E aqui está falando somente na parte da S, que quando elas têm consoantes adiante dela, ela não tem que colocar o acento. Por exemplo, robôs. Você está olhando que ela está com um consoante S e T, não se coloca. Então, espero que você haya prestado atenção. Então, ela trabalha desse jeito, a partir da aguda. Você só tem que lembrar estas regras. Seguir a N, a S e que termina um vocal, você vai colocar o acento dela, parte aguda. Então, seguimos. As agudas são as palavras cuja sílaba tônica é a última, que seria oxítona, que já nós falamos. Em espanhol, são acentadas as palavras oxítonas terminadas em N, S ou vogal. Então, estes são alguns exemplos que falam jardim. Você olha que ela está terminando com um vocal, não tem uma consoante, ela está com um vocal I, e ela termina com uma letra N. Ela então lê um acento agudo. Quizás você está olhando a esse o vocal. Dominou, vocal sozinho final. Você coloca, então elas estão aqui, a N, a S e o vocal. Verbos regulares de primeira e terceira pessoa no singular, no pretérito, indefinidos de indicativos. Tá? Estes é para entender um pouquinho mais, porque ela está falando. Para o falante da língua portuguesa, é importante conhecer estas regras, pois o acento gráfico diferencia entre tempo verbal e oclusões, o presente dos subjuntivos ou presente do indicativo. Por exemplo, eu comprei. Agora
tem que ver parte da frase, certas orações. Eu comprei. Você está olhando, ela termina com agudo, porque ela lleva um agudo. Porque a regra gramatical me fala que quando a frase termina com um vocal, eu preciso colocar um acento. Então, ela está terminando com um acento. Eu comprei. Comprei eu, ella, você. Comprei ela, você, senhor e senhora. Lembre-se que nós falamos e nós estudamos os pronomes pessoais que tem muito importante nesta área. Na parte do presente do subjuntivo, compro, igual jeito. Você olha que ela está terminando com um vocal, você só precisa colocar o acento agudo. Então, ele compra, eu compro. Então, esse tipo de jeito. Então, no presente, no indicativo. Na parte do indicativo, nós não temos tanto colocar que seria por parte. Então, leia também os pronomes em espanhol, que é importante, porque ela faz nessa área. Então, lembre-se nessa parte. A frases, se você olha que é forte, porque ela tem muito na parte do som, e você não sabe onde colocar o acento, se ela só na parte com. Comprei. A regra gramatical do parte do sítio não me fala que eu devo colocar o acento quando ele acabar ou termine com N, S ou vocal. No entanto, que se ela está junto com consoante, eu não devo colocar nenhum latim, nenhum acento, nem nada. Tá? Esta é a parte dos títulos. Agora vamos a falar sobre as palavras para os títulos. Já nós aprendemos um pouquinho sobre os títulos. Os títulos depende a sílaba da última frase, que nós olhamos aqui. Quando ela é na última frase, você olha que elas todas terminem na última frase, com esta regra. E na parte da palavra para o título já é distinta. As palavras para os títulos são chamadas llanas ou graves em espanhol, quando a sílaba sônica é na penúltima. Então, a outra tem que ver com a última e esta tem que ver com a penúltima. E são obrigatoriamente acentuadas, exceto quando elas terminem em N e S ou vocal. Já esse já de outro jeito. Ela já não termina, ela não se coloca na última sílaba. Ela se coloca na parte penúltima na sílaba. E ela não se coloca quando ela estiver N, S ou vocal. Já é distinto a outra. A outra fala que nós temos que colocar o título na última sílaba com essa gráfica, com essa regra gramatical. Só que esta parte não. De uma maneira mais fácil, são aquelas acentuadas na penúltima sílaba. Só recebe acento gráfico quando não terminadas em vogal ou consoante diferente, N ou S. Que já entendi. Por exemplo, árbol. Ela não se coloca na parte N ou S. Fácil. Você está olhando que ela tem um tipo de consoante, um vocal, você coloca Martim, consoante mais vocal e R. Na penúltima sílaba. Mastir, mato, algo, ojo. As palavras para os símbolos terminadas em S, precedido no consoante, são acentadas scripses. Por exemplo, la outra fala que quando a palavra esse, ela tem quando elas acabarem, quando está na última, tem uma consoante. Ela não se coloca, só que esta parte está falando que as palavras para os símbolos
Parasítonas terminadas em consoante são acentuadas. Por exemplo, esta. TR mais o vocal. Se coloca o acento na antepenúltima sílaba e seria deste jeito. Scripsex. Igual jeito nesta regra. Lembre-se muito bem que ela não sigue a regra gramatical da outra. Ela sigue deste jeito. Tá. Antes de seguir, lembrando que esta é uma parte importante porque ela faz como ela se pronuncia. Por exemplo, você vai ser mais fácil porque se você olha o acento na frase, ela se pronuncia de uma maneira deste jeito. Por exemplo, como se fala em espanhol fácil, mastil, álbum. Já você está percebendo que o som dela é distinto, né, com a ajuda do acento. Então, seguimos. Outro exemplo mais fácil. Árbol, lápis, açúcar, mármore, difícil, dólar, ángel, césped, exceptos, as terminadas em vogal IN ou S. Exemplo, Martim, lápis, mármore, etc. Então, essa é uma parte, eu considero que esta é uma parte mais difícil de compreender que a outra, mas tem um conceito mais gramatical mais fácil. Em esta não, ela cambia muito com a outra. Então, você tem que prestar atenção. Lembre-se que ela pertence, só se coloca quando ela está na penúltima sílaba, a outra é na última sílaba. Então, você tem que prestar atenção como a frase está escrita. E você, o acento vai na penúltima, então ela é parasítonas. Não, o acento dela está na última sílaba, então ela é na parte dos sítonas. Então, você tem que prestar muita atenção nesta área. Tá. Aqui temos um quadro onde fala um pouco sobre os acentos. Todos estes, ela está falando do acento em espanhol, que ela está dividido em, em 4 áreas, que nós já olhamos, só em espanhol. Só que nós vamos aprender a mais fácil, que elas começam no princípio, que são mais importantes. A outras, já ela tem um tipo de complexidade muito grande, demasiado grande. Então, nós estamos começando a base principal, porque depois do parasítoma existem outros tipos de acentuação, outros tipos de uso. Então, você só precisa prestar muita atenção nisso. Então, comecemos fácil. Depois, nós vamos caminhando a outra nível, que seria a outro tipo de acento, só que esta é uma parte principal. Então, seguimos. Trata-se nas palavras nas quais a pronúncia é mais extensa. Então, você também tem que prestar muita atenção, porque lembre-se que a acentuação é a parte da som da palavra, que é a parte mais forte dela, que seria a intensidade que ocorre na penúltima sílaba. Então, isso tem que ver com parasítonas. Da decorrência do acento tônico, é importante fixar que a parasítona podem ou não conter o acento grave. Exatamente. Algumas frases ou palavras não têm o dito acento. Então, ela só tem um som, só que ela não se coloca por dito acento. Isso significa que não podemos confundir o acento tônico com o acento grave. Exatamente. Então, você tem que prestar muita atenção nisso. Então, o acento gráfico é um outro e o acento tônico é um outro. O acento tônico refere-se à intensidade ou ênfase que é dada a determinada sílaba. Essa é a tonalidade reservada na pronúncia. E o acento gráfico
é caracterizado pela marca gráfica acilatônica. Então, você tem que prestar atenção nessa área. Porque há frases que não se coloca o dicho, o tilde, ou a partir da sílaba, a citação. Ela só tem o som, só que não se coloca. Então, por exemplo, que ela está falando que nós não devemos confundir o acento tônico com o acento gráfico. O acento gráfico tem que ver com o acento gráfico agudo, que é a parte aguda, a grave e circunflexo, que tem que ver com a parte do português. No espanhol, seria distinto, só parece dar um tipo de memorização nessa parte. Então, você tem que prestar muita atenção nisso, tá? Também destacar que é importante que são muito poucas as palavras que não usam o acento, são muito poucas. Maioritamente, a maioria das frases em espanhol só usa o acento, na maioria das frases. A parte que não se usa é muito pequena, muito pequenininha. Então, você só precisa prestar atenção. Esta é só uma base que você vai entrar, porque realmente esta é uma parte da área muito longa. Porque existem outras, nós aprendemos estas duas. Falta a outra que é para o sistema. Então, essa é outra diferente. Que é para você, porque esta é a principal e existe a outra que nós já olhamos nos primeiros slides. E, para terminar a conclusão, com a ajuda dos sintomas e parassintomas, nós podemos pronunciar as palavras de uma maneira certa e mais fácil, tendo uma familiarização com o som da palavra em espanhol. Exatamente. Porque quando você olha o tilde, ou quando você escuta um áudio, por exemplo, você tem que fazer uma atividade, por dizer, escuta um áudio e fala uma pessoa, onde vai o acento tônico inicial? Você vai escutar o áudio onde a frase se escuta mais forte e você vai olhar, esta parte tem uma maior intensidade, eu vou colocar o acento. Você tem que olhar determinadamente se ela é aguda, grave ou llano, que é parte da parte oxítona ou paroxítona. Você tem que prestar muita atenção nesta área. Então, lembre-se que os oxítonas pertencem na última frase. E a paroxítonas são na parte penúltima. A obra são na última, que são oxítona, e a obra pertence na penúltima. Então, muito obrigada por você estava aqui presente. Agradeço muito que você haya prestado atenção. Eu vou deixar uns links com áudio e também falando das outras áreas, porque é um conteúdo muito longo. Se falamos a parte da acentuação em espanhol, ela tem uma variedade muito grande, só que estamos começando uma área pequena. Eu vou deixar uns links cavados com certas informações da acentuação, vídeos com tipo áudio da língua espanhola, que você tem que prestar atenção. Então, muito obrigado, agradeço. Então, eu me despido. Até a próxima. Então, preste atenção, muito bom, porque eu vou deixar a atividade. Então, até mais tarde.